Então, vamos lá, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 6 de outubro. Terça-feira, 6 de outubro. Então, iniciando assim a nossa aula de hoje. Agora, alguns colegas entrando mais. Creio que vocês estavam sem luz, pelo que eu soube. E já vou projetar o nosso quadro. A aula de hoje, pessoal, eu começo a finalizar. A gente vai iniciar a finalização da unidade 4, correto? Então, nós vamos para o processo de finalização da unidade 4. Só confirmem para mim, o quadro já aparece para vocês. Pessoal, preciso que abram o áudio. Vocês já conseguem ver o quadro. Tá. Obrigado, Ana. Elô também. Pessoal, então voltamos aqui. Eu inicio a partir da página 460. E na aula de hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre o fim da escravidão no Brasil, né? O fim da escravidão negra. Então, olha lá. Deixa eu voltar aqui, liberar mais colegas entrando. Então, pessoal, estima-se ali, né, a nossa apostila ela fala que entre o século XVI e o XIX, aproximadamente mais de 5 milhões de negros africanos vieram para o Brasil como mão de obra escrava, né? E aí nós pensamos que essa concepção é uma concepção muito, muito, muito grande. Então nós conseguimos ver aqui o tamanho do que foi a crueldade com o negro africano aqui no Brasil, certo? Então vamos para a aula de hoje. Então, pessoal, no século XIX, vamos colocar, acho que de outra forma. No final do século XIX, nas duas últimas décadas do Império no Brasil, o movimento abolicionista passou a ganhar força. Então, nós vimos o movimento abolicionista ganhando força. Tais questões não se deram apenas por questões particulares brasileiras. Isso também ocorreu devido à pressão externa da Inglaterra. Professor, então a Inglaterra pressionou o Brasil pelo fim da escravidão? Muito. Dentre essas pressões, a primeira delas se deu pelo motivo da Revolução Industrial. Professor, por que a Revolução Industrial? Porque ao longo da Revolução Industrial, pessoal, se aumentou o contingente de produção. Aumentando a produção, era necessário maior mercado consumidor. Necessitando de um maior mercado consumidor, existiam os negros que, escravizados, não conseguiam fazer girar o mercado. Então não era viável mais a escravização do negro. Certo? Outro ponto que ajudou muito no fim da escravidão foi o fim do tráfico negreiro, o fim do tráfico de negros da África, certo? Já não era mais viável, pessoal, esse mercado de compra e venda de negros. Um dos grandes destaques dessa proibição
dessa proibição foi a lei chamada Bill Aberdeen, de 1845. Essa lei, deixa eu colocar aqui 1845, essa lei do parlamento inglês autorizava o ataque a navios negreiros em mar. Além do mais, no Brasil, a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Então essas questões, elas ajudaram no fim desse processo de escravização. Além do mais, na América também houve o fim do tráfico negreiro. Então, economicamente, pessoal, já não era mais viável esse tipo de transação. Claro que a lei Eusébio de Queiroz ela vai ajudar muito, né, nesse final do processo de escravidão. Mas ainda dentro do território brasileiro existia, ainda que ilegalmente, uma demanda de escravos, né, uma demanda de mão de obra de escravos, certo? Até aqui vocês têm alguma dúvida? Podem conversar comigo. Tá bem tranquilo, né? Legal. Então vamos continuar aqui já na página 463. Um dos fatores que contribuiu para a ascensão do movimento abolicionista foi a Guerra do Paraguai. O fato do negro, muitas vezes escravo, ter lutado ao lado do Brasil, certo? Então isso contribuiu para uma imagem nacionalista. Só que a gente não pode se limitar a isso. Nos Estados Unidos, após a Guerra Civil, na década de 1860, a escravidão negra também havia sido abolida. Então aqui a gente tem uma série de questões, pessoal, aqui a gente tem uma série de questões que levam a esse processo do fim da escravidão no Brasil. Exemplos, vamos continuar juntos aqui. No Brasil, os
intelectuais, jornalistas, médicos, advogados, estudantes, passaram a ver a questão abolicionista com bons olhos, certo, pessoal? Eles começaram a formar grupos, sociedades secretas para a emancipação do negro. E com isso, muitas fugas começaram a acontecer. Nesse meio tempo também, a mão de obra europeia começava a predominar no Brasil, os imigrantes, né, conforme a gente disse na última aula. Na década de 1870, iniciam-se as leis que viriam trazer a abolição para o Brasil. Então, olha lá, pessoal, a primeira lei abolicionista que nós tivemos no Brasil é a lei de 1871, a lei do ventre livre, certo? Professor, o que foi a lei do ventre livre? A lei do ventre livre, pessoal, ou lei Rio Branco, ela foi proposta pelo José Maria da Silva Paranhos à Câmara dos Deputados e foi promulgada no mesmo ano pela princesa Isabel. Essa lei determinava que todos os bebês nascidos de mães escravas fossem livres. Além disso, ela dizia que as crianças deveriam ficar com as mães até completar 8 anos. Depois disso, os senhores podiam decidir se desejavam receber uma indenização do Estado pelo escravo que era liberto, ou se preferiam que a criança trabalhasse até 21 anos como forma de indenização. Na prática, essa lei não mudou muita coisa. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes continuava como escrava até os 21 anos e depois ele era jogado para viver a sua própria sorte. A segunda lei que nós temos é a lei de 1885, chamada Lei dos Sexagenários. Sexagenários vem de 60. Essa lei, pessoal, que vinha do gabinete liberal, né, do conselheiro Saraiva, ela dizia que todos os escravos com idade superior a 60 anos deveriam ser libertos. Todos. O liberto ele deveria indenizar o seu patrão por 3 anos ou até os 65 anos de idade. Na verdade, essa lei ela ajudou muito os fazendeiros a fazer o quê? Dispensar os negros que, velhos, já não serviam mais para o trabalho pesado. Então, nenhuma dessas leis, de fato, nem o ventre livre, nem os sexagenários, contribuiu para o fim da escravidão. De fato, eram leis que interessavam muito mais aos fazendeiros do que aos negros que buscavam liberdade. Por fim, em 13 de maio de 1868, nós temos a assinatura da Lei Áurea pelas mãos da princesa Isabel. A Lei Áurea, pessoal, eu falei 13 de maio, né? Perdão. A lei é do dia... tá certo, ela é do dia 13 de maio, sim. Ela abolia a escravidão no Brasil a partir daquela data. Porém, olha que importante, mesmo com o fim da escravidão, muitos negros ainda continuaram em situação de escravismo.
muitos não tinham para onde ir e preferiam ficar nas fazendas. Não houve, por parte do governo, qualquer tipo de ação política para incluir o negro na sociedade. Então, o negro, pessoal, ele continuou durante muito tempo marginalizado. O que é marginalizado? É ser ladrão? Não, é um termo errado. Marginalizado quer dizer que ele vivia à margem da sociedade. Quer dizer que a sociedade não se importava com ele. Quer dizer que ele foi jogado à sua própria sorte, certo? Então, ele era jogado à própria sorte. Ainda nesse momento, a gente tem aqui alguns problemas com os índios e com as mulheres no Brasil, principalmente porque não havia a inclusão dessas pessoas na sociedade, certo? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, mas eu gostaria que vocês fizessem mais tarde para mim a leitura da 465 até a 466, tá certo? Eu acho que é mais importante que vocês promovam a leitura sozinhos aqui dessa questão. Até aqui, alguma dúvida? Conversem comigo. Então, para agora, leitura da 465 até a 467 e resolução da 467. Já está no chat. Podem começar a fazer enquanto eu estou cadastrando aqui a atividade na trilha do conhecimento. Já está cadastrado e eu vou aguardar essa atividade logo mais. Enquanto isso, eu vou fazer aqui a chamada de vocês. Ana Luísa, está aí, eu acho que eu a vi. Ana Clara. Clara. Eduara. Gabriel. Elana. Elô. Favarim. Beato. Isabelle. Júlia. Léo. Luana. Mel. Os dois Pedros estão aí, que a gente conversou no começo da aula, e a Rafa. Então, tudo certo. Pessoal, vocês ficaram sem luz agora há pouco aí na cidade? Mas vocês ficaram muito tempo sem?
Entendi. É porque eu estava dando aula para outra turma e eu até já deixei gravado e já coloquei o quadro para eles. O quadro e a aula que eles não conseguiram assistir. Pessoal, vou pausar aqui a nossa gravação.